aí. É um prazer hoje poder receber a professora Renata. A Renata era filha de um grande professor de periodontia, o professor Walter Machado, e que a Renata também ela é especialista em periodontia pela USEX, mestre em periodontia pela UERJ, professora do curso de odontologia da Universidade Veiga de Almeida, professora do curso de especialização em periodontia pela São Leopoldo Mandique, também do curso de cirurgia plástica periodontal da DK Sorrisos. Renata, obrigado aí por você aceitar aí nosso convite. É um prazer ter você aqui hoje no nosso encontro agora mensal ou quinzenal. Fique à vontade aí. Como eu te falei, a gente vai pedir para as pessoas que quiserem colocando as perguntas no bate-papo e ao final a gente faz uma discussão geral aqui, acho que é bem proveitoso, tá? Obrigado aí mais uma vez, né? E um abraço sempre no teu pai. Quer falar alguma Obrigada. coisa aí, Alessandra, também? Não, está apresentada. Boa aula, Renata. Obrigada, Alessandra. Bom, gente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, primeiramente ao Maurício, né? Maurício, eu tenho um contato direto, né, assim, mais estreito. Maurício está sempre presente nos nossos eventos lá na faculdade, né, na Veiga de Almeida, sempre colaborando, participando, é um parceiro. Obrigada, Maurício, obrigada pelo convite, obrigada a todos responsáveis, obrigada, Edson, Alessandra, é um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês, poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho, né? E poder discutir, isso é o mais importante, né? É muito bom quando a gente troca informações, quando a gente consegue fazer essa troca. Infelizmente, a gente está online, né? Não está no presencial, mas eu acho que a gente pode aproveitar desse momento, né? Uma segunda-feira, 7h30 para poder discutir um pouquinho de periodontia, né? E dessas lesões cervicais não cariosas, né? Vocês podem estar perguntando por que uma periodontista está aqui falando de lesão cervical não cariosa. Eu acho que um profissional de dentística, de repente, teria mais propriedade, né, para falar. Só que essas lesões, elas não atingem somente dente, né? A coroa dentária. Essas lesões atingem também a superfície radicular, né? E tem um estreito contato com o periodonto, emento radicular, toda a gengiva ali ao redor, né? Então, é importante a gente conhecer, né, essas lesões e para poder oferecer para os nossos pacientes um tratamento de excelência, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? No dia a dia, do consultório, a gente quer oferecer o que há de melhor para o nosso paciente, né? E profissionais, acredito que vocês estão aqui também justamente buscando isso, né? Buscando sempre um atendimento de excelência. Então, o que são as lesões cervicais não cariosas? A definição todos sabem, né? Já conhecem. O desgaste da superfície dentária ao nível gengival, provocada por outras causas que não seja a cárie. Normalmente, essas lesões possuem etiologia multifatorial, né? Nós vamos discutir hoje bastante sobre isso, né? E por que essas lesões elas estão ultimamente tão incidentes, né? Por que essa incidência das lesões cervicais não cariosas vem aumentando e cada vez mais precocemente, né? Isso é decorrente do nosso estilo de vida atual, né? O estilo de vida que a gente leva hoje em dia, né, que os nossos pacientes levam, é um estilo de vida diferente do que a gente encontrava antigamente, né? A começar pelo acesso ao tratamento ortodôntico, né? Hoje em dia, os pacientes têm uma facilidade maior a ter ao acesso ao tratamento ortodôntico, né? E muitas vezes esse tratamento ortodôntico sendo feito de maneira, às vezes, sem cuidados, né? Sem a devida precaução, né? Tratamentos ortodônticos muito longos, muitas vezes o paciente é submetido a um retratamento ortodôntico, né? A gente
quem nunca se deparou com um paciente, né, no consultório, que já fez tratamento ortodôntico e precisa refazer, né, precisa corrigir sequelas deixadas, de repente, por um tratamento ortodôntico ineficaz, ou então um tratamento ortodôntico errôneo, né? Um estilo de vida estressante, né? Quem não é, hoje em dia, estressado, ansioso, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, de pandemia, né? Um período muito complicado, um estresse psicológico muito grande, todo mundo com medo desse vírus, a gente não conhece muito bem sobre esse vírus, né? E acumulando função, né? Quem pensa que o home office é um trabalho mais tranquilo, não é, né? Porque você está em casa e você tem que conciliar com toda a sua rotina, né? Quem tem filhos, marido, enfim, até citei aqui no início da aula que eu estou aqui trancada no meu quarto, já falei, não, ninguém entra, por favor, né? Então, assim, e fora o acúmulo de funções. Uma geração ansiosa, né? Quem tem filhos em casa sabe que é uma geração super estimulada, né? E é uma geração ansiosa. Isso reflete, né, na cavidade bucal. Inevitavelmente, isso vai refletir na cavidade bucal, né, com apertamento, com o bruxismo. Né? A prática de exercícios físicos também, de alto impacto, né? Indivíduos que praticam, hoje em dia está na moda o crossfit, né? Então, é um exercício que requer uma sobrecarga, né? E automaticamente, ao fazer essas atividades físicas, as pessoas acabam forçando muito, né? E sobrecarrega a cavidade bucal. Atletas, né? Por exemplo, nadadores que convivem em um ambiente com cloro, né? Com piscina, com cloro. E a alimentação também, né? A alimentação, atualmente, é uma alimentação diferenciada. Hoje em dia, todo mundo quer fazer uso de alimentos saudáveis, que são alimentos, automaticamente, alimentos que possuem uma alta acidez, são alimentos cítricos, né, como as frutas, uso de vinagre para temperar salada, consumo de isotônicos, né, enfim, isso tudo, né, e normalmente interligado, né, porque essas lesões cervicais não cariosas, elas acontecem normalmente com múltiplos fatores, né? Então, fatores interligados. Então, a gente pode ter a tensão, né? Que é causada pelo apertamento dental, trauma oclusal, né? Contatos prematuros, forças oclusais excessivas. Apareceu um sinal aqui para mim que a minha internet está estável. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo bem? Sim, ouvindo bem. Então, tá jóia. Atenção através, então, do trauma oclusal, dos aparelhos ortodônticos, a fricção decorrente do uso de escovas dentárias com cerdas duras, uma escovação forçada, né, uma escovação traumática, uso de cremes dentais mais abrasivos, cremes dentais geralmente que prometem um branqueamento, né? O apelo estético nos dias de hoje é muito grande, então, indivíduos acabam comprando esses cremes dentais com o intuito de proporcionar um clareamento, e são cremes dentais que se tornam mais abrasivos para a superfície dentária. E a biocorrosão, né? Através do consumo dessa alimentação ácida, uma nutrição esportiva, doenças gástricas, enfim. Todos esses fatores, quando eu tenho mais de um fator atuando, né, na cavidade bucal, esse paciente apresenta um risco moderado, e quando eu tenho esses 3 fatores atuando juntamente, esse paciente apresenta, então, um alto risco ao desenvolvimento de lesões cervicais não cariosas, e isso faz com que a incidência dessas lesões seja tão frequente no dia a dia do nosso consultório, né? E aí a gente vê um paciente aqui jovem, 30 anos, ex-usuário de aparelho ortodôntico, né, já apresentando inúmeras restaurações cervicais, né? E se a gente observar aqui essa restauração cervical aqui nesse elemento 33, a gengiva já está se afastando um pouquinho dela, né? Então, ou seja, provavelmente uma restauração que foi feita subgengival, o periodonto reagiu, né? O periodonto retraiu, então o paciente já apresenta também inflamação ao redor dessas lesões, né? Então, esse paciente, além de ser ex-usuário de aparelho ortodôntico, é um paciente que é professor de crossfit, então existe a presença de vários
fatores, né, prováveis fatores etiológicos atuando sobre esse paciente. Então, cada vez mais, a gente se depara com esse tipo de paciente, né? E uma coisa que sempre me incomodou muito, né, frequência lá na graduação, nas clínicas de graduação, eu atuo também na clínica integrada, né? Constantemente o paciente retornando, né, para suas consultas de revisão, e esse paciente retornava com essas lesões cervicais, com resinas que soltavam, restaurações em superfície radicular, né, restauração em superfície radicular, então, eu ficava indignada, né, de não poder fazer nada, não concordava com esse procedimento, não achava que esse procedimento era o procedimento ideal, né. Esse paciente aqui, por exemplo, ele recebeu essa restauração de resina aqui, e quando a gente foi fazer a cirurgia de recobrimento radicular nessa região, a gente tirou essa resina, que a gente tira sempre, porque como não foi realizada por mim, né? Então eu não sei como é que foi feito, então a gente troca essa restauração sempre antes da cirurgia. E quando eu tirei essa restauração de resina, esse paciente não tinha lesão cervical. Essa resina ela foi colocada porque o paciente apresentava hipersensibilidade dentária. Excesso sobre uma superfície que não tinha cavidade, né, para o tratamento de uma hipersensibilidade dentinária, né? Então, todas essas situações me incomodavam muito, né, e fez com que eu buscasse, né, melhorar, né, entender melhor dessas lesões, né, e fazer com que eu pudesse propor para o meu paciente um tratamento melhor, um tratamento mais eficaz, né? Essa fotografia foi tirada semana passada, com celular, a qualidade não tá tão boa, mas eu fiz questão de colocar essa fotografia na aula, porque foi uma aluna minha de graduação, primeira clínica de Pério 2, né? Aí um aluno acabou examinando o outro, e quando eu fui examiná-la, me deparei com essa situação, uma aluna de 20 anos, estudante de odontologia, né? 20 anos, com inúmeras já lesões cervicais, recessões gengivais e lesões cervicais não cariosas. Essas lesões tiveram como consequência um tratamento ortodôntico durante muito tempo para tentar fechar essa mordida aberta, que não foi eficaz, né? E deixou como sequela, né, essas inúmeras recessões gengivais e lesões cervicais não cariosas. Então, é o que a gente chama atualmente do envelhecimento precoce bucal, né? Uma jovem de 20 anos já apresentando recessões gengivais, onde a prevalência da recessão gengival é maior com indivíduos com a idade mais avançada, né? E atualmente o que a gente está vendo é o contrário, indivíduos mais jovens já apresentando uma alta prevalência de lesão cervical não cariosa e de recessão gengival também. Essas lesões cervicais, normalmente, elas iniciam, né, na região de junção cemento-esmalte, né, promovendo o desgaste inicial da superfície coronária dentária, né? Então, essa paciente, ela procurou lá o curso de cirurgia plástica periodontal, no intuito de recobrir essas superfícies, né? Mas se a gente observar com cautela, com critério, né, o que a gente está vendo aqui são inúmeras lesões, mas que estão atingindo a parte coronária dentária, né? Então, é importante a gente identificar, né, fazer um exame preciso, um diagnóstico preciso, para a gente saber em que local está localizada essa lesão. Então, essa lesão, ela pode estar localizada somente na coroa dentária, é uma lesão coronária. Essa lesão, ela pode estar na superfície radicular, e aí ela vai estar associada a uma recessão gengival, né? E existem aquelas lesões que a gente chama de coronorradiculares, que são as lesões que atingem tanto a coroa dentária quanto a superfície radicular. Então, é importante a gente checar, né, fazer o exame preciso para que a gente proponha um plano de tratamento adequado para os pacientes, né? Se a gente falar, então, buscar na literatura a prevalência dessas lesões cervicais não cariosas, né? Essa revisão sistemática, ela apontou uma prevalência de 46,7% entre adultos de lesão cervical não cariosa. Então, uma prevalência alta, né? E essa prevalência, ela aumenta com a idade, né? Então, indivíduos com mais de 30 anos apresentam uma prevalência em torno de 53%, enquanto indivíduos com idade inferior a 30 anos,
33% de prevalência. Claro que esses estudos ainda precisam ter uma padronização melhor, né? Se a gente olha as revisões sistemáticas sobre lesão cervical não cariosa, né, e sobre o tratamento dessas lesões cervicais não cariosas, a gente encontra poucos trabalhos criteriosos, né, porque ainda é um assunto um pouco recente, né? Muitos trabalhos ainda precisam ser feitos para embasar a nossa prática clínica diária, né? Esse trabalho aqui é muito interessante também. Eu disponibilizei alguns artigos para o Edson, não sei se depois como que ele pode compartilhar com a turma, quem tiver interesse, grupo, né, e se aprofundar. Oi, Edson? Já coloquei nos nossos 4 grupos aqui, 2 de pele e 2 de... Colocou no grupo, né? Sim, sim. Joia. Então, voltando à questão do diagnóstico, né? Então, a característica, né, a anatomia da lesão cervical diz muito sobre o fator etiológico, né? Então, lesões cervicais que têm esse aspecto mais em formato de pires, né, são lesões geralmente associadas à ação ácida, né, dos alimentos, ação ácida na cavidade bucal, né, corroendo, fazendo a biocorrosão, desmineralizando essa superfície dentária, né? Já as lesões que têm esse aspecto mais em cunha, né, em formato em V, normalmente são lesões associadas à tensão, ao apertamento, ao trauma oclusal, né? E a gente pode ter a combinação também desses fatores etiológicos a partir do momento que eu tenho, por exemplo, tensão e fricção, né? Durante a fricção, a gente observa umas ranhuras aqui, né, provocadas pela fricção sobre o tecido dentário que está sob ação de trincas, né, porque a tensão faz com que aquele esmalte frágil da região de junção cemento-esmalte, ele se torne trincado, né, um esmalte que está sob excesso de forças, né? Então, essa região de junção cemento-esmalte, o esmalte ele tem uma camada mais fina, né? Então, ele tem uma tendência maior, tem uma fragilidade maior, né? Nessa região de junção cemento-esmalte. E, juntamente com a fricção sobre esse esmalte que está trincado, né? Ou sobre a ação da biocorrosão, o esmalte que está poroso, né? Faz com que essa região perca estrutura dentária, perca mineral, e surja, então, a lesão cervical não cariosa, né? A biocorrosão associada à fricção também, a gente vê um aspecto mais arredondado, né, da lesão, e a gente vai observar também essas ranhuras sobre a superfície dentária. Já a tensão isoladamente, a gente vê bem, né, uma lesão em formato de V profunda, normalmente profunda, né, nessa região de junção cemento-esmalte. Então, esse artigo é muito interessante, porque ele aborda essa questão de a gente analisar a anatomia da lesão para poder fechar o nosso diagnóstico, né? Muitas vezes o diagnóstico é difícil, porque é um diagnóstico que tem fatores etiológicos, tem vários fatores etiológicos atuando, né? E isso faz com que dificulte um pouquinho na hora da gente chegar, né, na causa da lesão cervical. E se a gente observar quais são os fatores etiológicos que causam recessão gengival, muitos fatores são compartilhados com as lesões cervicais não cariosas, né? Muitos desses fatores etiológicos são os mesmos. Então, pacientes que têm uma escovação incorreta, normalmente uma escovação excessiva, né, com uma frequência exagerada, né? A gente observa muitos profissionais de odontologia que têm recessão gengival por conta da frequência de escovação, né? Uma frequência maior de escovação, né? O posicionamento da escova, assim como também a questão do fenótipo periodontal, né? Muito importante hoje em dia a gente prestar atenção no fenótipo periodontal dos nossos pacientes, né? Não só para o periodontista, mas para todo tipo de procedimento odontológico que eu for realizar no meu paciente, eu preciso identificar qual é o fenótipo periodontal desse paciente, né? Uso de escovas com cerdas duras, né? Com a técnica incorreta, normalmente a técnica de base, ou a técnica horizontal, a técnica horizontal com uma força excessiva, né? Faz com que
juntamente com outros fatores predisponentes, surja a recessão gengival. Movimentação ortodôntica para fora dos limites ósseos, isso a gente observa bastante, né? Quando os elementos dentários são posicionados vestibularmente e aquela tábua óssea vestibular se perde, né? E se esse paciente tem um fenótipo periodontal fino, a probabilidade dele vir a desenvolver recessão gengival é muito grande. A má oclusão, né? O trauma oclusal também, doença periodontal inflamatória, iatrogenias, né? Que podem vir a causar danos ao periodonto, e a presença de lesão cervical não cariosa faz com que acumule biofilme nessa região, favorecendo, então, a inflamação e a progressão, então, da lesão, da recessão gengival. Né? Então, muitos desses fatores são compartilhados, né, da lesão cervical não cariosa com a recessão gengival. Esse trabalho aqui é um trabalho do grupo do professor Paulo Vinícius Soares, né, que é a principal autoridade hoje em dia sobre, que fala das lesões cervicais não cariosas, que estuda as lesões cervicais não cariosas, né, e foi um trabalho que correlacionou, então, as lesões cervicais não cariosas com recessão gengival e hipersensibilidade dentinária. Né? O que ele encontrou, então? Esse trabalho foi feito lá no centrinho, que ele tem só de tratamento, né, de hipersensibilidade dentinária, de lesões cervicais não cariosas, e ele observou, então, que a prevalência das lesões cervicais não cariosas e a recessão gengival aumenta com a idade, né? Diversos trabalhos na literatura apresentam esses dados. A hipersensibilidade dentinária, ela tem uma tendência a diminuir com a idade, né? A partir do momento que ocorre uma remineralização da superfície radicular e a obliteração dos túbulos dentinários expostos. Então, a tendência é que essa hipersensibilidade dentinária diminua com a idade, mas isso vai depender também da presença de determinados fatores etiológicos, como, por exemplo, o consumo excessivo de alimentos ácidos, né? Então, esses alimentos ácidos constantemente vão estar desmineralizando, desobliterando esses túbulos dentinários, fazendo com que a hipersensibilidade dentinária persista, né, com o tempo. Os dentes mais suscetíveis foram os pré-molares, maxilares, são dentes geralmente que sofrem, né, durante o processo mastigatório, no processo de desoclusão, né, muitos pacientes apresentam função em grupo e a desoclusão em premolar, então os premolares, né, com esse processo, com esses traumas oclusais, os premolares também, a tábua óssea vestibular nessa região, premolares maxilares, também costuma ser delgada, né? Quando ocorre também a expansão, né, a vestibularização desses premolares durante o tratamento ortodôntico, então é uma região de risco, né, de que predispõe tanto à recessão gengival quanto às lesões cervicais não cariosas. E a idade, o sexo, doenças gástricas também são fatores relevantes a serem considerados, tanto para a lesão cervical não cariosa, quanto para a hipersensibilidade dentinária, quanto para a recessão gengival. Então, geralmente, o paciente ele chega no nosso consultório, né, e ele apresenta queixa, né, geralmente queixa estética, né. Quando eu tenho a presença de recessão gengival, eu tenho dentes com aspecto alongado, né, como esse mostrado, né, evidenciado aí na fotografia ao lado, né, então o paciente fica com aspecto de dente alongado, né, muitas vezes, quando tem a presença da lesão cervical não cariosa, o paciente aponta uma cavidade nessa região cervical, né, que pode ter a hipersensibilidade dentinária, então esse paciente pode apresentar hipersensibilidade dentinária, né. Assim como também a presença dessas lesões não cariosas podem se tornar lesões cariosas a partir do momento que acumula biofilme, né, e dificulta o processo de higienização, né? Então, o acúmulo de placa bacteriana nessa região é muito frequente, é difícil o paciente higienizar, né, essa região. Isso tudo faz com que o paciente venha ao nosso consultório para que seja feito necessitando de tratamento, né? Então, a primeira etapa do tratamento sempre deve ser combater o fator etiológico, porque se a gente não combate o fator etiológico, essa lesão vai persistir, né? Independente do tratamento que eu for propor, que eu for realizar para esse paciente, se houver a persistência do fator etiológico, essas lesões podem ter recidiva, né? E progredir.
Então, um exame clínico detalhado ele é muito importante para identificar se esse paciente tem inflamação, se há presença de doença periodontal, como é que é a escovação desse paciente, né? Se é uma escovação traumática, qual tipo de escova que esse paciente está utilizando. Uma anamnese precisa, atualmente, a gente precisa individualizar o tratamento, né? Então, para cada paciente, eu preciso conhecer o perfil desse paciente. Então, eu preciso saber tudo que ele coloca na boca, como é que é a alimentação, com o que ele trabalha, né? Como é que é o estilo de vida, se é um estilo de vida estressante. Não basta somente aquela anamnese que a gente fazia, somente com história médica do paciente, né? A gente precisa conhecer a fundo esse paciente, porque todo o meu tratamento vai ser baseado nesse perfil que eu vou traçar dele e vou individualizar o tratamento para ele. Então, o checklist para o diagnóstico envolve, então, história médica, claro, sempre, a história odontológica, tudo que esse paciente já, né, passou, se ele já fez tratamento ortodôntico, se ele já fez restaurações cervicais, já fez tratamento periodontal, né? Saber do passado, né? A história odontológica dele, né? Examinar a oclusão desse paciente, fazer uma análise oclusal, exames de imagem, né, radiografia, muitas vezes tomografia computadorizada, né, são necessários esses exames para complementar o meu exame clínico, avaliar a dieta, como eu falei, né, avaliação dos procedimentos de higiene bucal. E aí a gente precisa, né, se a gente se depara com uma recessão gengival associada a uma lesão cervical não cariosa, a gente precisa classificar essa recessão gengival, né? Porque é a partir da classificação que a gente vai traçar um plano de tratamento e prever, né, se é possível a gente propor um procedimento de recobrimento radicular, né, para essas recessões gengivais. Então, atualmente, a classificação que a gente utiliza, né, segundo o consenso da Academia Americana de Periodontologia e da Federação Europeia de Periodontologia, a classificação que a gente utiliza é a classificação de Cairo, né, que a gente apresenta uma classificação em 3 níveis, né? Então, a RT1, a RT2 e a RT3, onde a RT1, o paciente não tem perda óssea interproximal. Na RT2, ele apresenta perda óssea proximal, o que compromete a previsibilidade do recobrimento radicular, né? Então, na RT1, a gente está diante de uma situação que a gente pode prever um recobrimento completo da recessão gengival, enquanto que na RT2 a gente não pode prever, né? Não tem previsibilidade de um recobrimento completo, e sim um recobrimento parcial, enquanto que na RT3 a perda óssea interproximal ela é maior do que a perda óssea, do que o nível clínico de inserção no vestibular, então é uma situação onde a gente não pode prever recobrimento radicular. Então é importante a gente classificar, porque é a partir dessa classificação que a gente vai delinear o tipo de tratamento. Além disso, além de classificar, eu preciso conhecer essa recessão gengival, né, e saber, além dessa classificação, né, além da perda óssea interproximal, o que eu preciso saber também? A altura dessa recessão, né, quanto maior a altura, mais ampla for essa recessão, mas também maior é a área avascular que eu vou recobrir, então isso vai dificultar o meu recobrimento, né? Então, essa tabelinha eu achei muito feliz, né? Ela foi apresentada naquele artigo da classificação. Eu achei muito feliz porque eu acho que a gente tem uma análise completa, né? Um checklist completo para o planejamento para o recobrimento radicular. Além da altura da recessão, então, a gente avalia também a espessura gengival, se eu estou diante de um fenótipo fino ou de um fenótipo gengival mais espesso. A faixa de gengiva queratinizada é muito importante, né? Se eu ainda tenho a presença de gengiva queratinizada, né? Então, eu tenho resultados mais previsíveis quando eu tenho a presença de gengiva queratinizada. Eu tenho recessões gengivais muitas vezes que ultrapassam a junção mucogengival e isso dificulta um pouco a cirurgia de recobrimento radicular, né? Muitas vezes requer 2 passos cirúrgicos. Se eu detectável ou não, então se eu estou diante de uma classe, eu tenho uma JCE detectável ou uma classe B, uma JCE indetectável, ou seja, a JCE já foi perdida pela desmineralização da superfície dentária. A presença de lesão cervical, então, se eu tenho a presença de lesão cervical,
ou não, né, um degrau, um step aí nessa superfície radicular ou na superfície coronária. Então, tudo isso é registrado nessa tabelinha, né, e eu, a partir desse checklist, eu consigo planejar melhor o meu procedimento. Então, como eu falei, né, o fenótipo periodontal é importantíssimo e graças a Deus que hoje em dia a gente presta atenção nisso, né? Então a gente não trata todo mundo da mesma maneira, né? Não é todo paciente que tem o mesmo perfil periodontal, a gente já sabe, já está mais do que consolidado que existem fenótipos periodontais diferentes e esse paciente vai responder de maneira diferente a um procedimento restaurador, a um procedimento periodontal, a um procedimento ortodôntico, né? Então, não é só o periodontista que precisa identificar o fenótipo. Todos os profissionais de odontologia, eles precisam identificar o fenótipo antes de qualquer procedimento reabilitador, qualquer tipo de tratamento, né? Então, a partir do momento que eu identifico o fator etiológico, eu tenho estratégias de prevenção, né, e orientações prévias que eu vou fornecer para o meu paciente antes de executar o tratamento dessas lesões cervicais. Então, eu vou verificar a oclusão, né, eu vou prescrever para esse paciente cremes dentais com fluoretos modificados, cremes dentais, então, que promovam uma remineralização dessa superfície dentária. Posso lançar mão também com adjuvante ao tratamento de cremes dentais desensibilizantes, né? Evitar escovar os dentes após o consumo de ácido. Então, se a gente observa que é um paciente que tem uma dieta ácida e que não vai conseguir trocar determinados alimentos, suprimir determinados alimentos da sua dieta, então a gente vai orientar que esse paciente ele aguarde um período pelo menos de 30 minutos antes de escovar os dentes, para que não ocorra a desmineralização, né, logo em seguida, porque somente o trauma de escovação ele não é capaz de desmineralizar a superfície dentária. O trauma de escovação ele está associado à recessão gengival. Mas uma vez que eu tenho uma recessão gengival e eu tenho uma superfície radicular exposta, essa superfície radicular ela está mais suscetível à desmineralização, né? O cemento ele é menos mineralizado, então suscetível aos ácidos da alimentação. Então, se eu tenho uma superfície de cemento exposta sobre a ação ácida de um alimento, onde eu tenho uma queda do pH salivar, e juntamente com isso eu fricciono, né, a escova sobre essa superfície radicular, eu posso vir a causar, né, a presença da lesão cervical não cariosa. Então, eu vou orientar o meu paciente, evitar escovar o dente logo após o consumo de alimentos ácidos. O controle do apertamento dental, existe até um aplicativo, né, desencoste os dentes, esse aplicativo baixa no celular e lembra o paciente a todo momento, é tipo aquele aplicativo de beber água, não sei se vocês conhecem, né, eu já tive no meu celular, que ficava lembrando, né, de beber água, então esse aplicativo, ele lembra a gente de desencostar os dentes, né, para aquele paciente que tem o hábito de ficar apertando, né, encostando os dentes. O uso de placa flexível protetora para a prática de esportes, então, atletas ou indivíduos que executam, que praticam esportes de alto impacto, então, usar essas placas, né, durante a atividade física. Equilíbrio oclusal, muitas vezes o paciente vai precisar de terapia ortodôntica, né, ajustes oclusais, para melhorar e equilibrar a oclusão dele. Terapias alternativas para manejo da ansiedade. Então, se a gente detecta que é um paciente muito ansioso, a gente pode orientar que esse paciente procure controlar essa ansiedade, né, porque isso vai refletir, né, nos seus hábitos e tem como reflexo na cavidade bucal também. A mudança do fenótipo periodontal, atualmente a gente consegue mudar esse fenótipo periodontal com as cirurgias periodontais, né, de enxerto de tecido conjuntivo, né, o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, ele proporciona essa mudança de fenótipo. Então, se eu tenho um paciente que tem um fenótipo, uma terapia ortodôntica, por exemplo, onde ele vai vestibularizar elementos dentários, a gente pode propor primeiro a mudança desse fenótipo para prevenir recessão gengival, futuras cervicais não cariosas. O controle do refluxo, né? Se a gente observa que é um paciente que relata para a gente que tem refluxo, então a gente pode orientar que ele
procure um especialista na área para controlar o refluxo, né? E equilibrar essa dieta ácida, né? Orientações para que ele faça o consumo moderado de alimentos ácidos. Eu gosto muito dessa frase, né, que eu ouvi num curso do professor Paulo Vinícius Soares, né, que a hipersensibilidade dentinária é o primeiro sintoma clínico de uma futura lesão cervical não cariosa. Eu gosto de comparar isso ao paciente que tem gengivite, por exemplo, né? O paciente que tem gengivite é o primeiro sinal da doença periodontal, né? Tudo começa com um processo de inflamação gengival. E se nada for feito, se o tratamento adequado não for proposto para esse paciente pode vir a desenvolver perda de inserção futura. Então, se o paciente ele apresenta hipersensibilidade dentinária, já é um primeiro sintoma de uma futura lesão cervical não cariosa. E como é que a gente tratava hipersensibilidade dentinária até pouco tempo? Eu tratava com creme dental desensibilizante, né? Até pouco tempo atrás. Muitas vezes a gente não sabia muito bem o que fazer, né? E, graças a Deus, as pesquisas clínicas vieram, né, estão tomando força, proporção cada vez maior, né, assim como a evolução de materiais odontológicos também, como a evolução das técnicas, por exemplo, das técnicas cirúrgicas periodontais, né, toda essa evolução fez com que a gente conseguisse embasar melhor o nosso tratamento. Então, se o paciente apresenta uma hipersensibilidade dentinária, a gente precisa identificar a causa dessa hipersensibilidade dentinária e tratar adequadamente essa hipersensibilidade dentinária. Primeiro, atuando no fator etiológico e depois aplicando o protocolo de sensibilizante, né, para tratar efetivamente essa lesão. E prevenir, assim, que esse paciente venha desenvolver, né, se ele não tem ainda, que ele venha desenvolver uma lesão cervical não cariosa. Porque muitos pacientes podem apresentar hipersensibilidade dentinária e ainda não ter uma lesão e ainda não ter recessão gengival, né? A junção cemento-esmalte localizada no sulco, muitas vezes esse paciente pode ter essa hipersensibilidade dentinária e não apresentar lesão cervical e nem recessão gengival, né? Então, para o diagnóstico da hipersensibilidade dentinária, a gente usa o jato, né, da seringa, da cilia tríplice, a 1 centímetro da margem, né, por 2 segundos, e a gente pode utilizar essa escala visual, né, para que o paciente consiga graduar mensurar, né, a dor, o quanto né, o grau dessa hipersensibilidade dentinária, né? E assim a gente realizar, então, o protocolo, né, o protocolo escrito, né, bem detalhado pelo professor Paulo Vinícius Soares, Ana Cecília Aranha também, em conjunto com o Paulo Vinícius Soares, utilizando o laser de baixa também laser de baixa potência associado ao protocolo de hipersensibilidade, né? Então, quando você associa o laser ao protocolo de sensibilizantes, com uso de desensibilizantes, perdão, né, você consegue otimizar o tratamento da hipersensibilidade dentinária. Então, tratar a hipersensibilidade de maneira eficaz, né? Antes, por exemplo, se o paciente apresenta uma recessão gengival, então a gente vai fazer a desensibilização prévia, né, para depois propor um tratamento de recobrimento radicular. Porque o tratamento de recobrimento radicular, ele não é tratamento para a hipersensibilidade dentinária. A gente pode minimizar a hipersensibilidade dentinária com o recobrimento radicular. Mas mesmo após a cirurgia, o paciente pode vir a continuar apresentando hipersensibilidade dentinária. Então, antes, a gente faz o protocolo, né? Eu acho que não vem ao caso aqui a gente discutir esse protocolo. Quem quiser mais informações, depois a gente pode fornecer a literatura, né, para embasar a prática e aplicação desse protocolo, né? Então, existem agentes, né, estratégia de tratamento, agentes disponíveis no mercado, agentes que têm uma atuação neural, né, despolarizando a fibra nervosa, ou agentes obliteradores também, que obliteram os túbulos dentinários, e aí sim, fornecendo resultados satisfatórios para o tratamento da hipersensibilidade dentinária. Então,
existem já no mercado diversos materiais odontológicos disponíveis para o tratamento da hipersensibilidade dentinária, e quem tem a prática também, quem tem habilitação em laser e costuma usar o laser na sua prática diária, pode associar também o uso do laser a todos esses agentes de sensibilizantes para o tratamento da hipersensibilidade dentinária, né? E para prevenir o paciente venha a ter novamente, né, a hipersensibilidade dentinária, a gente vai fazer aquelas orientações que eu já citei, com relação ao guardar um período, né, para escovar os dentes após a ingestão de alimentos ácidos, usar escovas macias, dentifrícios de baixa abrasividade, né, com uma técnica menos traumática, uma técnica de escovação menos traumática, né, e atuar nos fatores etiológicos, se esse paciente tiver doenças gástricas, controlar a dieta, né? Enfim, todas aquelas estratégias de prevenção que eu já falei anteriormente. Então, a indicação de uma escova dental, com cerdas macias, higienizar a área da recessão gengival com escovas próprias, né, como a escova unitufo, né? Muitos pacientes acabam não higienizando essa região mais apical da recessão gengival, então é fundamental, né, a gente orientar o uso dessas escovas, principalmente se a gente está planejando uma cirurgia de recobrimento radicular, essa região precisa estar muito saudável, né? Então, o paciente precisa higienizar adequadamente essa região, e muitas vezes com escova de dente comum não é possível atingir essa região, né, mais apical da recessão gengival. Então, os estudos recentes demonstram, então, que a presença da lesão cervical não cariosa, assim como a perda de tecido interdental, eles podem ser considerados negativos para atingir a cobertura completa. Oi? COP 2016. Eu não ouvi. Oi? Entrou alguém com áudio. Pode continuar, Renata. Tá bom. Tá jóia. Então, tanto a presença de perda óssea interproximal, então aqui no caso, né, nessa fotografia, a gente está diante de um caso de RT2, né, onde eu tenho uma discreta perda óssea interproximal, né, então essa perda óssea interproximal vai comprometer, né, a probabilidade da gente conseguir atingir uma cobertura completa, mas a presença de lesão cervical não cariosa também. Então, a gente precisa lançar mão de estratégias prévias às cirurgias de recobrimento radicular para tratar essas lesões cervicais não cariosas, tratar melhor essa superfície radicular, né, antes de receber para o recobrimento. E aí vem aquela velha pergunta, né? Uma pergunta que geralmente nós periodontistas recebemos bastante com frequência, né? A gente restaura ou recobre, né? Que dúvida, né? O que a gente faz? Vai depender da localização cervical não cariosa que a gente está presente, né? Então, se eu tenho uma cervical que atinge a superfície radicular, eu vou fazer o tratamento restaurador, né? Se eu tenho uma cervical na superfície radicular, se essa lesão cervical ela não for muito extensa, né? Se for uma lesão cervical que não tem uma profundidade muito grande, eu vou fazer o recobrimento radicular. Agora, se eu estou diante de uma lesão corono-radicular, que é uma lesão que é de tanto a coroa quanto a superfície radicular, eu vou fazer um tratamento restaurador da porção coronária e vou fazer o recobrimento radicular da porção radicular, tá? E é isso que a gente vai discutir agora. E é muito importante, quando eu estou diante de uma lesão cervical, que essa lesão cervical ela seja restaurada. Se eu perdi substância, se eu perdi mineral, se eu perdi estrutura dentária, se eu perdi estrutura dentária, eu preciso repor essa estrutura dentária, né, com material restaurador,
para diminuir a progressão da lesão, fortalecer o dente, prevenir com que essa lesão aumente, né? Evitar a contínua corrosão do esmalte, prevenir fraturas, evitar cáries radiculares, né? Então, eu preciso restaurar essas lesões. Então, mesmo se eu estiver diante de uma situação que eu não vou fazer o recobrimento radicular, né? Eu preciso restaurar essas lesões. E eu vou restaurar quando eu tenho cavidade. Mas o que a gente observa em algumas situações é a restauração da superfície radicular sem cavidade, como aquela que eu mostrei no início, né? De um canino que foi restaurado como tratamento de hipersensibilidade dentinária. Então, eu preciso restaurar quando eu tenho superfície dentária perdida. Quando não tem superfície dentária perdida, não tem a necessidade de restauração, né? A combinação desse protocolo cirúrgico e restaurador, ele é importante para a reabilitação dessas lesões cervicais não cariosas, né? Evitar que essas dentar ponto. Nesse trabalho aqui do Zucchelli, né, ele observou recessões gengivais, e o que ele concluiu? Ele concluiu que mais ou menos em torno de 50% das recessões gengivais já apresentava a ausência da junção cemento-esmalte. E por que a junção cemento-esmalte é tão importante? Porque a junção cemento-esmalte vai ser o limite, né, entre a coroa e a superfície articular. Então, se eu pretendo realizar uma cirurgia de recobrimento radicular, eu preciso saber até que ponto é o limite que eu vou conseguir recobrir a superfície articular, né? E esse limite é a junção cemento-esmalte. Então, antes de tudo, antes de propor qualquer tipo de cirurgia periodontal, eu preciso estabelecer essa JCE, eu preciso identificar, né? Então, eu preciso saber se ela está presente ou não, né? Se em torno de 50% das situações essa lesão não está presente, então, quando essa JCE não estiver visível, ela tiver sido destruída, né, pela ação de desmineralização do elemento dentário, então eu vou precisar devolver essa junção cemento-esmalte, né, individualizar, fazer uma nova junção cemento-esmalte. E o que acontece com frequência é quando eu não identifico essa junção cemento-esmalte previamente à cirurgia, né? Eu não estabeleço o meu limite. Após a cirurgia de recobrimento radicular, eu posso erroneamente acreditar que eu tenha falhado no recobrimento, como eu consigo observar aqui nessa fotografia, né? Então, para esse paciente tinha uma lesão cervical não cariosa, a cirurgia de recobrimento radicular foi realizada, né? Porém, essa porção aqui que está exposta não é uma porção de raiz, é uma porção coronária, né? Que foi desmineralizada. O ideal sempre é que eu identifique essa lesão coronária previamente para que depois eu não tenha que consertar, né? Então, essa situação dá a falsa impressão de que eu não consegui uma cobertura completa, quando, na verdade, eu não restaurei previamente a superfície coronária que tinha sido perdida. E aí, se eu for restaurar essa região após a cirurgia de recobrimento radicular, fica muito mais difícil. Se vocês observarem, a gente tem um volume muito bom, né? Não é mais, né? Então, sempre previamente a cirurgia, eu preciso de cariosas. Eu comecei entrei lá para o curso de cirurgia plástica periodontal, o Sérgio Can e a Alexandra me convidaram para fazer parte da equipe, né? E aí, assim que eu entrei, ele me deu esse desafio. Ele falou: Renata, eu preciso que você monte uma aula sobre preparo da superfície articular, porque eu acredito que a gente está falhando nos nossos preparos. E essa cirurgia, caso aqui, foi um caso onde a gente observou isso, né? A gente não fez o preparo prévio dessa região, a cirurgia periodontal. E a partir daí, então, que a gente começou a prestar mais atenção, estudou mais, aprofundou mais na literatura, para conseguir planejar
casos. Assim que ela voltar, Maurício, já coloca ela como co-anfitriã. Beleza. Pessoal, boa noite. Ela já está voltando aí, tá? Vai ter algum problema com a... Abre o áudio, Renata. O áudio está fechado. Maurício, coloca ela como co-anfitriã também. Pronto, gente, perdão, caiu. Já tá, já. Estava em qual parte? Espera aí que eu não estou mais compartilhando, tô? Não, né? Não, tem que compartilhar de novo. Tá. Esse já. Foi? Foi. Em qual parte que eu estava? Que vocês não viram mais. Vocês ouviram essa parte? Foi aí, professora, parou aí. Parei aqui, né? Então, o que eu estava falando que, a partir dessa situação, a gente começou a prestar mais atenção nos planejamentos, né? Então, identificar a JCE previamente ao procedimento de recobrimento radicular é fundamental, né, para que a gente não caia nessa situação, né, na falsa impressão de uma falha do recobrimento radicular, quando, na verdade, era uma porção coronária, né, dentária, foi restaurada previamente. Então, essa porção é coronária, jamais eu vou conseguir recobrir, né, com tecido conjuntivo uma porção coronária. Então, o planejamento prévio à cirurgia é importantíssimo, né, a identificação da junção cemento-esmalte é muito importante para o sucesso do meu recobrimento. Então, o Prato, ele também apresentou uma classificação para esses defeitos, né, em áreas de recessão gengival. Então, ele classificou em classe A, quando a junção cemento-esmalte estava presente, classe B, quando eu não vejo a junção cemento-esmalte, ou seja, quando a junção cemento-esmalte já foi desmineralizada, né, já foi perdida, classe mais, quando eu tenho a presença de um degrau maior do que meio milímetro na superfície radicular, né, e classe negativa, quando eu tenho a ausência desse degrau. Então, a gente observa que ele encontrou também uma prevalência desses defeitos, né? Em torno de 46% somente apresentavam recessão gengival, né? Então, a JCE estava ausente, mas não tinha uma lesão cervical cariosa, né? E em 24%, um grau B, onde a JCE estava presente e tinha uma lesão cervical não cariosa. Né? Então a maior prevalência, né, foi das situações de classe A menos e classe B mais. E a partir daí, então, quando eu tenho a junção cemento-esmalte presente, quando a junção cemento-esmalte já foi destruída, é importante eu delimitar, né, essa junção cemento-esmalte, porque é a partir dali que eu vou estabelecer o meu nível máximo de recobrimento radicular. É o parâmetro que eu tenho para poder saber que até aquela região ali, que seria a junção cemento-esmalte, é a região onde eu vou conseguir a minha cobertura completa, né? O meu recobrimento completo. A junção cemento-esmalte é o limite nas situações RT1 de Cairo, né? Situações onde eu não tenho perda óssea interproximal. Nessas situações, então, a junção cemento-esmalte é o meu limite. Quando eu não tenho cemento-esmalte, quando ela foi destruída, então eu preciso criar uma nova junção cemento-esmalte. Então, eu vou restaurar a superfície coronária, né, com resina, para individualizar uma nova junção cemento-esmalte. Nas situações onde eu tenho perda óssea interproximal, eu preciso estabelecer o meu nível máximo de recobrimento, que não mais vai ser no nível da junção cemento-esmalte,
porque eu tenho perda óssea interproximal. Então, como é que o Zucchelli ele propôs uma medida, né, para que a gente estabeleça esse nível máximo de recobrimento? Eu vou fazer uma medida da junção cemento-esmalte interproximal, porque essa junção cemento-esmalte interproximal, ela está intacta, ela está ali preservada pelo tecido interproximal. Então, a partir desse limite da junção cemento-esmalte interproximal, até o ponto de contato, eu meço essa distância, que eu coloquei aqui como X. Depois eu pego essa distância, né, da junção cemento-esmalte até o ponto de contato e vou transferir essa medida para o pico da papila. Então, vamos supor que eu tenha medido aqui 5 milímetros da junção cemento-esmalte até o ponto de contato. Eu transfiro esses 5 milímetros aqui para o pico da papila, da região onde eu tenho já uma perda óssea interproximal, né? E aqui eu vou delimitar. Então, aqui é o meu nível máximo de cobertura, ou seja, eu só vou conseguir recobrir essa porção aqui radicular. E se eu olhar essa fotografia ao lado, é o resultado de uma cirurgia de recobrimento radicular, né? Então, é o limite máximo de recobrimento. Antes da cirurgia, o que eu vou fazer? Eu vou restaurar, então, essa lesão cervical, caso haja lesão cervical, né? Lógico, eu só vou fazer a restauração se houver a lesão cervical. Caso haja lesão cervical, então eu restauro até essa porção, que é o meu limite máximo de recobrimento radicular. E a partir daí, eu consigo ter maior previsibilidade nos meus casos, se tratar o meu paciente de maneira mais adequada. O Mauro, né? Mauro Santa Maria, perdão, ele tem diversos trabalhos, né, sobre materiais restauradores em superfícies de lesões cervicais não cariosas. Durante muito tempo, a gente tratou essas lesões, a gente restaurava com cimento de ionômero de vidro modificado por resina, né? Restaurava a porção radicular também, além da porção coronária, a gente restaurava a porção radicular e fazia o recobrimento radicular. E ele tem diversos trabalhos publicados na literatura com sucesso, né? Onde esses materiais eles não interferem negativamente nas cirurgias de recobrimento radicular, então ele apresenta bons resultados da interação desse material, né? Do cimento de ionômero de vidro modificado por resina, com as cirurgias periodontais, de modo geral, né? Então ele tem estudos longitudinais, acompanhamentos a longo prazo, né? Só que atualmente, né? O que a gente prefere, né? O que a literatura preconiza? A literatura preconiza a extração somente da porção coronária, né? E aí com resina. Por que a resina? Porque o cimento de ionômero de vidro modificado por resina, com o tempo ele tinha um resultado antiestético, né? Ele ia mudando de cor, alterando de cor, não apresentava uma estabilidade muito grande, né? Ele é mais suscetível ao desgaste. Então, com o tempo, os protocolos clínicos foram mudando e atualmente, então, o que é descrito na literatura é que a gente faça, então, que é proposto na literatura, que seja feita a restauração da porção coronária com resina, né? E, em seguida, o recobrimento radicular, e a gente obtém também resultados previsíveis. Essas restaurações, elas não afetam os resultados clínicos do procedimento de recobrimento radicular. Então, existem diversos trabalhos na literatura mostrando a previsibilidade dessa abordagem terapêutica, né? Então, existem trabalhos publicados que preconizam o uso de resina, existem trabalhos com cimento de ionômero de vidro modificado por resina, só que a resina a gente encontra resultados mais satisfatórios da estética. Existem trabalhos também que utilizaram fragmentos cerâmicos, e todos esses materiais interagiram muito bem com os tecidos periodontais. Então, o tipo de material utilizado, o tipo de material restaurador utilizado, não vai interferir no recobrimento radicular, nem na saúde periodontal. Tá? O enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, ele veio, né, somente para agregar, né, e tornar previsível a cirurgia de recobrimento radicular.
Então, as técnicas que nós utilizamos atualmente de recobrimento radicular, né, utilizando o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial com retalho reposicionado coronariamente, são técnicas previsíveis, né? Então, a gente pode prever o recobrimento, coisa que há um tempo atrás a gente não podia, né? Então, quando a gente se deparava com uma recessão gengival, a gente não tinha como propor para o nosso paciente o recobrimento. Então, essas recessões gengivais, elas eram somente monitoradas, né? As técnicas cirúrgicas empregadas não eram previsíveis, tinha uma morbidade muito grande, né? O enxerto gengival livre, ele era utilizado mais para ganho de tecido queratinizado, não tinha resultados tão satisfatórios no recobrimento radicular, né? E com as técnicas, então, de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, a gente atualmente consegue prever o recobrimento. Isso é muito bom, né? Isso fez com que a periodontia tivesse uma reviravolta muito grande, né? E graças a... Que bom, né? Eu fico tão feliz com isso, né? De poder... propor, oferecer para o meu paciente o recobrimento da superfície, devolver a gengiva, né? E mais do que devolver a gengiva, eu estou devolvendo o periodonto de proteção, né? A gengiva está ali presente para proteger, é um periodonto de proteção. Então, se eu consigo devolver tecido queratinizado, recobrir uma superfície radicular exposta, isso é muito bom, isso é o tratamento de excelência que a gente quer oferecer para os nossos pacientes, né? E aí eu separei uns casos aqui, todos os casos realizados lá no curso de residência em cirurgia plástica periodontal, na DK Sorrisos, né? Então, casos de recessão gengival, onde eu não tenho ainda a presença de lesão cervical não cariosa, né, mas que provavelmente, se essa recessão gengival permanecer, a probabilidade desse paciente vir a desenvolver lesão cervical cariosa é muito grande. Aqui a gente já consegue observar nessa região de pré-molares superiores já a presença de um desgaste da superfície radicular, né? Uma visão mais aproximada da região, né? E aqui a região após a cirurgia de recobrimento radicular, utilizando o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, né? Então, eu passo de uma situação como essa para uma situação de ganho de volume, né? O tecido conjuntivo, além de recobrir, né, a gente ganha volume, ganha faixa de tecido queratinizado, os benefícios são muito grandes, né? Previne, então, as lesões cervicais não cariosas, previne o aumento dessa recessão, a progressão da recessão gengival e devolvo o periodonto de proteção para o meu paciente. Então, esse resultado aqui é excelente, né? E é o resultado que eu quero oferecer para os meus pacientes. Aqui uma outra situação onde eu já tenho também um pouco de lesão cervical, mas na superfície radicular, então eu ainda tenho a junção cemento-esmalte intacta, né? Então não houve perda da junção cemento-esmalte, então eu utilizo ela como meu limite, né, para o recobrimento radicular. O enxerto de tecido conjuntivo removido do palato, posicionado na região, né? Após a sutura, aqui a gente utilizou uma técnica que a técnica de Bruno, onde eu tenho uma incisão horizontal, né? Evitando incisões verticais, incisões relaxantes, para que não tenha cicatrizes para o meu paciente, né? Então, cada vez menos a gente utiliza incisões verticais. Um pós-operatório de 10 dias, né? E um pós-operatório de 2 meses. E a gente observa também o ganho de tecido, a mudança do fenótipo periodontal do paciente, né? Então, eu saio dessa situação para uma qualidade de tecido muito melhor, né? E aqui mais um caso limítrofe, onde eu tenho ausência de tecido queratinizado, então eu tenho uma recessão gengival que se estende à junção mucogengival, e uma área posterior, que é uma área muito difícil também, né? Então, se eu não conseguir devolver tecido queratinizado para essa região, é uma região crítica, onde essa recessão gengival provavelmente vai aumentar, é uma região que vai permanecer com inflamação periodontal pela ausência, né, do tecido queratinizado. Então, aqui a gente já utilizou uma técnica diferente, uma técnica do Kelly para múltiplas recessões, né, que eu tenho incisões na base da papila, né?
Aqui, o uso também de um instrumental de microcirurgia, mas para macrocirurgia, no máximo com magnificação, né? A gente pode utilizar lupas para utilizar a magnificação, e a gente utiliza esses instrumentos delicados, né? Instrumentos que manipulam o tecido delicadamente, sem muito prejuízo, né? E com isso a gente consegue também aumentar a previsibilidade, aumentar a chance de sucesso da cirurgia. Enxerto de tecido conjuntivo posicionado na altura da junção cemento-esmalte e um retalho reposicionado coronariamente com suturas. Nesse caso, eu só tenho um pós-operatório de 30 dias, eu não tenho ainda um pós-operatório, a gente observa ainda um tecido se reorganizando, mas um ganho muito grande de volume, principalmente nessa região posterior, que é uma região muito difícil, né? E um recobrimento completo da superfície radicular do canino, né? Claro que esse caso ainda precisa ser observado. O tecido conjuntivo ele leva bastante tempo para se reorganizar, então, durante o pós-operatório, a gente observa uma mudança muito grande, né? E uma estabilização a longo prazo desse tecido conjuntivo. Mais um caso, né? E aqui eu já tenho uma perda óssea interproximal, então aqui eu estou com uma situação de RT2, né, de Cairo, né, mas eu tenho ainda regiões onde eu tenho osso interproximal, então são regiões mais previsíveis, a paciente já com restaurações de resina na cervical, né, e a progressão da recessão gengival, a gente consegue ver aqui já, ó, uma recessão gengival associada a restaurações cervicais de resina, inflamação ao redor dessas restaurações, né, e isso é uma situação muito frequente que a gente observa no consultório, né? Ou essas resinas soltam, essas restaurações soltam, ou o tecido permanece inflamado, né? Por restaurações com excesso, restaurações com sobrecontorno, restaurações mal adaptadas, que favorecem, então, a inflamação do tecido periodontal e, consequentemente, a progressão da recessão gengival, né? Então, aqui, um caso onde eu já tinha um pouco de lesão coronária, né, nessa região da recessão gengival, que foi feita uma técnica de tunelização, onde a gente colocou um enxerto de tecido conjuntivo na técnica de tunelização, né, como se fosse um envelope, e eu tenho um pós-operatório de 3 meses e uma qualidade ótima de tecido ao redor da recessão gengival e da lesão cervical. Esse caso é um caso que não é bonito, é um caso feio, até o professor Sérgio brinca bastante comigo, né? O Sérgio Kahn fala, tira esse caso daí, caso feio, mas é um caso que eu acho que retrata a realidade do nosso consultório. Esse paciente estava com esse ionômero na superfície radicular porque ele tinha muita hipersensibilidade dentinária. Então, ele chegou, nos procurou, né, porque ele apresentava muita hipersensibilidade dentinária. Então, antes do procedimento cirúrgico, esse ionômero foi removido, né, e foi feita, então, restauração da porção coronária somente, né, então, aqui mostra a restauração da coroa dentária, né, e sobre a superfície radicular vai ser colocado, então, um enxerto de tecido conjuntivo, né? Então, aqui o preparo da superfície radicular, o posicionamento do enxerto de tecido conjuntivo e o retalho reposicionado coronariamente. E um caso também que o tecido ainda está se reorganizando, mas olha o ganho que a gente conseguiu ter em região de molar, né? Então, a gente sai dessa situação aqui, esse paciente está sendo submetido a vários procedimentos cirúrgicos, porque ele apresenta essa situação aqui em toda a cavidade bucal, praticamente, né? Então, a gente consegue proporcionar um tratamento melhor, né, com previsibilidade para essas situações. Mais uma situação de lesão cervical, já com dano, né, superfície coronária, então foi feita previamente ao enxerto de tecido conjuntivo a restauração somente da porção coronária, né, aqui após pós-operatório imediato,
E aqui já um pós-operatório, onde a gente observa tanto um ganho da faixa de tecido queratinizado, como um volume também de tecido. Eu consigo mudar o fenótipo periodontal com um enxerto de tecido conjuntivo. Mais casos, então, de recessão de lesão cervical corono-radicular, então, onde a restauração foi feita na porção coronária, né? Então, aqui a gente observa restaurações da porção coronária, e o recobrimento, aqui a gente vê um pós-operatório de 40 dias, um pós-operatório de 12 dias dessa região, né? Pós-operatório ainda em estágio inicial. Esse paciente aqui era também um paciente estudante de graduação, estudante de odontologia, e ele finalizou o tratamento ortodôntico assim, e ele nos procurou porque ele apresentava essa lesão cervical não cariosa, recessão gengival, né? E ele queria fazer tratamento ortodôntico novamente, né? Então, ele ainda apresentava mordida cruzada, ele precisava realizar um retratamento ortodôntico. Então, antes desse retratamento ortodôntico, nós propusemos para ele, então, mudança desse fenótipo periodontal, né, dessas regiões, uma adequação melhor desse tecido antes dele ser submetido a um novo tratamento ortodôntico, né? Então, já realizamos a cirurgia nessa região, né, canina e pré-molares, e aqui a gente tem um pós-operatório de 40 dias, com ganho de tecido, ganho de volume. O tratamento vai ser melhor executado, né, com uma previsibilidade melhor, né, sem causar um caso também de caninos, geralmente os caninos, né, nesse caso, caninos que estavam né, então a paciente já apresentava uma grande lesão cervical na região de pré-molares, lesão corono-radicular, né, e lesão também na região de canino, com inflamação periodontal, né? E aqui um pós-operatório de 15 dias, a gente já vê o ganho de volume, né, nessa região, só com 15 dias de pós-operatório, né? A gente observa uma qualidade muito melhor de tecido, né? Na outra região, do outro lado, a gente tem aqui um pós-operatório de 45 dias, utilizando também a técnica de tunelização, né? E o enxerto de tecido conjuntivo sendo posicionado aqui nessa região. Tá? Mais um casinho, né, de lesão cervical também corono-radicular, então é importante a gente identificar aonde é o meu nível máximo de cobertura, prestar atenção que eu tenho nessa situação uma RT2, né? Então eu tenho perda óssea interproximal, então o meu nível máximo de cobertura não vai ser a junção cemento-esmalte. Então, se meu nível máximo de cobertura não é a junção cemento-esmalte, eu tenho que calcular aonde vai ser o meu nível máximo de cobertura. Então, relembrando que o meu nível máximo de cobertura eu vou calcular da junção cemento-esmalte até o ponto de contato, e eu vou transferir, então, essa medida aqui para o pico da papila, né? Então, se a gente observar um pós-operatório de 30 dias, eu não tenho o recobrimento completo dessa superfície radicular, porque estou diante de uma situação RT2, onde eu tenho perda óssea interproximal. Por isso, a restauração foi feita mais apical, né? Então, meu preparo da superfície radicular foi feito respeitando o meu nível máximo de recobrimento. Tá? Mas aqui, nessa situação, muito mais do que um recobrimento radicular, além de atingir o recobrimento radicular, o que eu quero é ganhar tecido, ganhar volume, ganhar gengiva queratinizada, né? Muitas vezes, quando a gente propõe um recobrimento radicular, a gente vai muito além somente do recobrimento radicular, né? O que a gente quer é a mudança na qualidade desse tecido, mudança do fenótipo, um ganho de qualidade melhor desse tecido, né? Para prevenir futuras lesões, futuras recessões gengivais, né?
Mais outro caso de lesão também corono-radicular, né? Então, quem nunca se deparou com essa situação aqui na clínica, né, e ter que ficar trocando essas restaurações de resina, né? Então, a abordagem precisa ser diferente, então a gente restaura somente a porção coronária, né, e faz o recobrimento, então, da porção radicular. Então, a gente sai dessa situação aqui, né? Então, olha o tecido se reorganizando no pós-operatório de 20 dias, um pós-operatório de 3 meses, e aqui um pós-operatório de 9 meses, com uma qualidade excelente, ganho de gengiva queratinizada, volume tecidual, né? Graças ao enxerto de tecido conjuntivo, né? Para finalizar, mais um casinho também, né, onde eu aqui observo uma faixa estreita de tecido queratinizado também, né, uma gengiva fina, um fenótipo fino, e com um recobrimento radicular, eu consigo não só recobrir, como alterar o fenótipo e aumentar a faixa de tecido queratinizado, tá? Então, essa aqui é a nossa equipe, né, equipe que eu trabalho lá na DK Sorrisos, com maior satisfação, né? O professor Sérgio, a professora Alexandra, a oportunidade de aprender cada vez mais com eles, né? Então, isso, o que eu falei no início da minha apresentação, que a troca é muito boa, né? Então, a troca que a gente tem lá com os colegas é muito boa, né? Agradecer toda a equipe, a Isabela, o Pierre, a Roberta, a Jéssica, né? E a oportunidade de poder fazer uma odontologia diferente, principalmente uma periodontia diferente, né? Ver que o recobrimento radicular é previsível e poder propor para o meu paciente o recobrimento da superfície articular, isso não tem preço para mim, sabe? Assim, é muito gratificante. E a gente vê o resultado desse trabalho, né, com a Sobrap, com a presidência do Sérgio, ela cresceu muito, né? A periodontia vem crescendo muito, né, na odontologia, graças à previsibilidade desses procedimentos. Então, poder oferecer uma periodontia de qualidade para o meu paciente, isso não tem preço, é muito gratificante. Eu que sou assim, periodontista raiz, que gosto muito da periodontia, né? Então, deixar aqui os meus contatos também, né? O meu e-mail, para quem quiser trocar ideias, trocar informações. Instagram também, o Instagram da DK Sorrisos, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho, o nosso trabalho, né? O trabalho da nossa equipe, apresentar um pouquinho, né, do que a gente faz, né, no nosso dia a dia de clínica, e estou aqui à disposição, então, para a gente trocar informações, se eu souber, né, responder as perguntas que vocês, as dúvidas que vocês tiverem, vai ser um prazer poder trocar essas informações com vocês. Obrigada mais uma vez, Maurício, Edson, toda a equipe, a Alessandra, né? Obrigada pela oportunidade. Excelente Já estou aula, vendo Renata. meu pai aqui, mandar um oi para ele. Boa noite, Parabéns aí pela professor sua Walter. apresentação, Renata. Deixa eu só falar, porque ele fala o seguinte, eu mostro as cirurgias para ele, e ele fala assim, linda cirurgia, mas se não tiver o controle de placa, não adianta nada. E é isso aí, né? É a periodontia raiz. Verdade. Vou deixar a Alessandra entrar com as perguntas. Alguns colegas colocaram vários comentários aqui no bate-papo. Vou deixar a Alessandra ir passando para você, uma por uma aí. Mais uma vez, parabéns pela tua aula. Achei muito interessante. Eu já conheci alguns casos aí que o Sérgio, tanto ele quanto a Alexandre também já mostraram, e eles fazem muito bem essa questão de recobrimento, enfim, mas é bem legal você ter entrado na parte bem conceitual e colocando aí literatura bem recente de quanto é que você vai recobrir, ou só recobrir, ou preencher lesão cariosa, recobrir, enfim, isso é uma dúvida que todo mundo tem, acho que você deixou muito claro aí. Obrigado aí mais uma vez pela tua apresentação.
Obrigada a Alessandra. você. Bom, em primeiro lugar, dizer que eu tive um contato breve com a Renata lá na Veiga. Eu fiquei um período, um semestre só na graduação com ela. E, assim, o que dá para perceber da Renata é que realmente a genética pesa e a boa árvore dá bons frutos, né? Porque ela tem em casa mestre Walter, que fez isso que ela acabou de falar, né? O Walter é como se fosse um pai para a gente na Pério, porque é a história viva da periodontia sendo contada. Eu fui aluna do Walter também na atualização de periodontia, depois a gente trabalhou junto também nesse período na Veiga. Então, assim, você está de parabéns pela tua aula, pelo teu conhecimento, pela maneira como você transmite. Eu não sabia que estava lá na equipe com o Sérgio e com a Alexandra, e com certeza, no Rio de Janeiro, são as pessoas que mais militam na área de cirurgia plástica periodontal. Então, quer dizer, você está junto com uma equipe maravilhosa. Em segundo lugar, queria dizer que eu adorei ouvir uma aula com sotaque mais carioca que o meu, porque eu tô em Curitiba ouvindo todo mundo falando chiado, aqui eu sou a esquisita, eu sou a que fala chiado, então, assim, fiquei aqui extasiada ouvindo o seu carioquês, tá? Ah, que bom. E a gente tem umas perguntas aqui, olha, a Ana Cecília perguntando, professora, qual a técnica melhor indicada que você indica para o recobrimento radicular, o enxerto subepitelial de conjuntivo, qual a técnica que seria? Eu acho que você falou bastante sobre as diferentes técnicas e indicações, mas só para... A literatura, ela fala muito sobre o retalho reposicionado coronariamente, né? Aquela técnica original, que tem incisões relaxantes, né? Só que na nossa prática diária, a gente evita bastante fazer incisões relaxantes atualmente, né? A técnica descrita inicialmente foi a técnica onde a gente fazia retalhos, fazia incisão relaxante. Atualmente, a gente evita. Então, assim, na verdade, a melhor técnica é a técnica que você domina, né? Então, a cirurgia plástica periodontal, cirurgia que necessita de uma curva do aprendizado, né? O Sérgio fala muito disso. Então, você precisa de um treinamento, né? Então, precisa praticar bastante. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, você vai desenvolver, né? Existem várias técnicas descritas, claro, da sua indicação, né? Eu tenho limitações para determinadas técnicas, tem técnicas que não posso utilizar, por exemplo, em recessões muito amplas, né? Muito longas, muito altas, né? Então, assim, eu preciso conhecer todas as técnicas e começar a praticar. Então, não existe uma técnica superior a outra, e sim, vai depender da região, da anatomia do defeito, né? Para a gente poder indicar se é uma recessão única, se é uma recessão múltipla, né? E geralmente a técnica que você melhora. Renata, tem bastante perguntas sobre hipersensibilidade. A Luciana disse que ainda trata com creme dental dessensibilizante, perguntou se você tem conhecimento qual periodicidade deveria ser usada. Então, esse protocolo associativo, né? Ele faz primeiro um tratamento de sensibilizante neural, né, com agentes de sensibilizantes que vão despolarizar a fibra, juntamente quem usa o laser pode usar ou não o laser, né, e depois faz a obliteração. O melhor agente disponível no mercado é o verniz fluoretado, mas ele é um verniz fotopolimerizado, ionomérico, é um verniz ionomérico, que eu acho que até mostrei na fotografia, o Climpro, né, XT Verniz. Ele oblitera de maneira eficaz mesmo os túbulos dentinários. E, normalmente, vai depender muito dos hábitos do paciente, né? Se a gente vai conseguir atuar no fator etiológico também. Esse protocolo, né, que foi descrito pelo grupo do Paulo Vinícius, promete mais ou menos em torno de uma previsibilidade de 6 meses de duração, mas vai depender muito dos hábitos do paciente, né? Então, é importante a manutenção caseira com cremes dentais desensibilizantes. Então, o creme dental ele não é o tratamento, mas ele vai ser coadjuvante para prevenir a recidiva da hipersensibilidade dentinária, né? Assim como mudança dos hábitos. A atuação no fator etiológico é fundamental para o tratamento da hipersensibilidade, tá? Mas esse verniz ionomérico, ele é bem eficaz na desensibilização. E tudo vai depender também da causa, né? A Diva aqui comentou que tem tido bons resultados com sensibilidade leve a moderada com laser de baixa potência. Sim. Que é mais um recurso terapêutico aí que a gente tem. E a Andressa perguntou se para diagnosticar hipersensibilidade o esmalte deve estar degradado e os túbulos dentinários expostos?
vai estar exposto, com certeza, mas às vezes, na região de junção cimento-esmalte, o esmalte ele é tão fino que ele pode estar poroso, e clinicamente a gente não consegue identificar, né? Muitas vezes o paciente, ele relata, ele bota o dedinho aqui, né, no sulco gengival e fala, estou com sensibilidade aqui, e não tem retração ainda, né? Ele apresenta já a hipersensibilidade, mas não tem recessão gengival, né? Então, Principalmente paciente com fenótipo fino, né, sem recessão ainda, aponta e a gente percebe ali que está o nível de inserção coincidindo com a profundidade de sondagem e já tem ali uma raizinha exposta. E é o primeiro sintoma, né, de uma futura lesão cervical não cariose, uma futura recessão gengival, né? Bom, Renata, de pergunta foi isso aqui que teve. Eu queria te parabenizar, agradecer a tua disponibilidade numa segunda noite de largar teus filhos. São 2? 2. Então, 2 fazendo bagunça aí na casa, eu também tenho 2. Queria saber se teu pai quer falar alguma coisa. Professor Walter? E olha, Alessandra, que eu não ia fazer periodontia, eu ia fazer endodontia, você acredita? Jura? Eu ia, porque lá na faculdade a minha equipe de endo foi maravilhosa, eu amei endodontia. E vocês conhecem o Joel? Sim. Então, o Joel, na época, trabalhava com meu pai, né? Aí ele ficava brincando comigo, não acredito que você vai ser endodontista. Aí me deu um Mário Leonardo na época, né? E aí eu cheguei a pensar em fazer endo, mas aí desisti. Ainda bem. Que bom, que bom. É. Eu acho que o Walter está com problema de conexão. Está escrito ali que ele está conectando o áudio, né? É. Ele não estava conseguindo ouvir. Quando ele estava, ao longo da apresentação, ele não estava conseguindo ouvir. Não sei se depois eu mandei o link pelo e-mail, não sei se ele conseguiu entrar. Enquanto ele tenta aí, a gente tem alguns outros professores presentes aí. A professora Renata Horn, Ricardo Tacli, Renan Dalla. Alguém quer fazer alguma pergunta? Agora é a hora. Ou mais alguém? O Eduardo Veras também estava presente aqui. Eduardo está trabalhando comigo na pele. O Eduardo agora é periodontista. Não é mais implantodontista, não. A gente roubou ele para periodontia. Maurício, quer falar alguma coisa aí, meu amigo? Professora Renata, só queria agradecer mais uma vez, é uma grande satisfação revê-la, ver o professor Walter aí. E daqui a pouco a gente vai estar mandando a lembrancinha aí para você. Muito obrigado mais uma vez e vamos em frente aí juntos. Obrigada, Maurício, pela disponibilidade, né, de estar sempre em parceria com a gente lá na faculdade. Doida para ter evento novamente, para que vocês possam participar. Muito obrigada, essa participação é imprescindível, né, para os nossos eventos, sempre abrilhantando, sempre solícito. Obrigada pela oportunidade também. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail, estou disponível, tá? Foi um prazer muito grande estar aqui e obrigada pela oportunidade. Obrigada por te conhecer também, Edson, eu não te conhecia, só de foto. Você te A encontra gente vai se algum dia esbarrar lá por aí presencialmente. na São Leopoldo. Acho que na São Leopoldo. vai ter algum modo que a gente vai bater com o nosso cursinho de ortodontia lá. Obrigada a todos presentes também que assistiram, alguns alunos, colegas. Muito bom ver vocês por aqui.